Os animais dos dias de hoje são criaturas adaptadas e selecionadas pelos milhares de anos de evolução para sobreviverem e se darem bem nas condições de vida atuais. No entanto, alguns possuem algumas características bem esquisitas e que podem ser bastante prejudiciais para a sua saúde e sua vida. Nesse vídeo você vai conhecer os 6 animais que podem acabar sendo mortos por partes do seu próprio corpo. Em sétimo lugar, a ovelha. Embora seja um animal bonitinho e praticamente inofensivo, ele pode ser bastante prejudicial, bastante perigoso para ele mesmo. São animais que possuem bastante lã. O excesso de lã não é saudável para os animais, principalmente durante o verão, onde as temperaturas são bastante altas e toda essa lã pode superaquecer o organismo desse animal. Outro problema é que a quantidade imensa de lã tem relação com a mobilidade do animal, que devido a seu peso pode não conseguir rolar e se levantar em caso de uma queda. Ou seja, em casos extremos, a ovelha ela pode morrer simplesmente por ficar mais vulnerável e mais suscetível a sofrer acidentes. Esses animais são tosados regularmente e é raro encontrar ovelhas selvagens com excesso de lã. As ovelhas primitivas passavam por um processo de troca de lã todos os anos, mas a maioria das ovelhas de hoje em dia já não passa por essa troca naturalmente. Dessa forma, é necessário a tosa constante da lã desses animais. Em sexto lugar, a tartaruga ou cágado. Todo mundo sabe que tartarugas conseguem se proteger de praticamente tudo assim que elas entram em sua carapaça. São animais que possuem casco convexo, carapaça bem arqueada e pernas grossas e adaptadas à vida terrestre. A carapaça funciona como uma caixa protetora, na qual o animal se recolhe quando se sente ameaçado. No entanto, o sistema de proteção tem um perigosíssimo problema. Se o animal fica de barriga para cima, é praticamente impossível voltar à posição original e ele pode até acabar morrendo por conta disso. Certamente seria uma morte agonizante e bastante lenta. A sorte desses animais é que na maioria das vezes eles conseguem se desvirar sozinhos, né? Então, a depender do terreno ali que eles estão, eles conseguem encontrar um apoio ali com os pés e conseguem se desvirar. Então, se você vê uma tartaruguinha de cabeça para baixo, procure ajudá-la, pois isso pode ser fatal para ela. Em quinto lugar, a rena do Papai Noel. Os chifres dos cervídeos têm um interessante ciclo na natureza. Eles caem no inverno e brotam novamente na primavera. Na realidade, não são exatamente chifres, mas sim ossos externos. Mas você já parou para pensar como isso pode ser uma arma fatal para esses animais? Além dos acidentes óbvios que acontecem com animais, com machos, por exemplo, que brigam entre si pela disputa do território ou pela disputa da fêmea, tem também aqueles acidentes inesperados e bastante inusitados. É comum que alguns fiquem com os chifres presos um no outro e, se não conseguirem se livrar, podem morrer de fome e sede, pois não vão conseguir se alimentar nem beber água nessa situação. Os chifres desses animais crescem tanto que acaba se tornando difícil abaixar para beber água por conta do peso dos chifres. Esses animais frequentemente se envolvem em acidentes por causa do comprimento exagerado desses chifres. Em quarto lugar, o porco babirusa. O babirusa é uma espécie de mamífero da família dos suínos. Mede entre 85 e 105 centímetros de comprimento, pesa cerca de 90 kg e é onívoro, ou seja, come de tudo. Os caninos superiores do macho emergem na vertical dos alvéolos da maxila, penetra pela pele do nariz e então sai em curva para cima e na frente da face. Basicamente, esses dentes eles crescem em direção à cabeça e em direção aos olhos desses animais. Então aí já fica fácil imaginar que um acidente poderia acontecer aí, né? Pode acontecer com uma certa facilidade. A função desses dentes é desconhecida, são raramente usados em combate entre machos e desenvolvem com o passar do tempo. E o problema é que esses dentes crescem para sempre, assim como nossas unhas, e precisam ser desgastados frequentemente para que esse dente não perfure seu olho nem sua pele. Não se sabe exatamente qual é a função exata desses dentes desses porcos, já que eles são bastante frágeis e não funcionaria aí no caso de uma briga entre machos, porque eles acabariam quebrando. Acredita-se que esses dentes são utilizados ali simplesmente na hora do acasalamento, na hora do cortejo ali do macho para com a fêmea. Em terceiro lugar, o asno. É um mamífero da família Equidia, cujo nome popular é jumento, jegue, jerico, burro ou ainda asno doméstico.
Esses animais possuem o crescimento dos cascos constantes. Mesmo quando pequenos filhotes, essas estruturas já crescem bastante, precisando de uma manutenção regularmente com seus cascos. Podem inclusive perder a habilidade de andar ao ficar suscetível a acidentes e torções nos tornozelos por conta desse crescimento excessivo. Além também de viver num extremo desconforto ali por não conseguir apoiar direito ali os seus cascos no chão e também aí perder bastante qualidade de vida por conta disso. O processo de manutenção desse casco é chamado de casqueamento e é fundamental para a saúde desse animal, que não conseguem desgastar naturalmente e por isso depende desse procedimento. Em segundo lugar, o tubarão. Até mesmo o grande predador do mar pode se dar mal simplesmente por ter a estrutura do corpo que tem. Alguns tubarões necessitam ficar constantemente se movimentando para sobreviver, pois não possuem bexiga natatória, como acontece com os outros peixes, que serve para manter a flutuabilidade desses animais. Sendo assim, um tubarão parado acabaria afundando e morrendo lá nas profundezas do mar. Mas esse não é o único problema desses animais. Para respirar, esse tubarão precisa forçar a água a passar por suas brânquias para a troca de oxigênio. Certamente não é uma tarefa fácil nem prática ficar todos os dias ali em constante movimento para não morrer por falta de oxigênio. Em primeiro lugar, o carneiro selvagem. É uma das duas espécies de carneiro selvagem da América do Norte. Possuem chifres carregados pelos machos, grandes e curvados. Fêmeas do carneiro das montanhas rochosas pesam até 90 kg e machos ocasionalmente excedem os 135 kg. Os machos chamam a atenção por onde passam. Seus chifres podem pesar mais do que todos os seus ossos juntos. São adaptados para viver em montanhas e penhascos íngremes. Os carneiros selvagens são bem agressivos e lutam bastante um macho contra o outro em disputas territoriais ou por fêmeas, e frequentemente um acaba se machucando gravemente, podendo inclusive morrer. Além disso, eles crescem demais e se curvarem na direção errada pode causar um ferimento e até a morte desse animal. Aposto que você não imaginaria que esses chifres pudessem ser tão perigosos para o próprio dono deles. Esses foram os 6 animais que podem serem mortos por parte do seu próprio corpo. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal para dar aquela moral. Um abraço e valeu!